Senhoras e senhores, bom dia. Agradecemos a presença dos secretários, das autoridades civis e militares, dos presidentes de associações, das entidades acadêmicas e profissionais, organizações sociais, bem como o público que nos prestigia. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor Matheus Veneziani da Silva, prefeito de Caraguatatuba. Excelentíssimo senhor Sérgio Braz, Serjão, vice-prefeito de Caraguatatuba. Senhor Eduardo Trani, representando o senhor Marcelo Cardinari Branco, secretário estadual da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Senhora Cássia Gonçalves, vereadora da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Senhora Heloísa Andrade Antunes, secretária de Governo. Senhora Fátima Rangel, secretária de Habitação. Senhor Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo. Senhora Roseli Morila, secretária de Educação. Coronel Cláudio Longo, secretário de Esportes e Recreação. Coronel César Eduardo Ferreira, secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. Senhor Auraci Manzano Filho, secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca. Senhora Ive Monteiro Malerba, secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Bianca Colepiccolo, secretária de Turismo. Senhora Rogéria de Oliveira Freitas, secretária de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento. Senhor Rubens Alexandre Costa, secretário de Tecnologia da Informação. Senhor Antônio César de Lima Abud, secretário de Urbanismo. Senhor Adibailson Cuba, presidente da Fundac. Senhora Fernanda Ramiro, secretária adjunto dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Senhor Felipe Gomes, secretário adjunto de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão. Senhora Maria Flávia Zanqueta, secretária adjunta de Turismo. Senhor Carlos Avólio, secretário adjunto de Tecnologia da Informação. Senhora Sofia Esteves, secretária adjunta da Habitação. Senhora Valéria Pelogia, secretária adjunta de Urbanismo. Senhora Teco, presidente da ONG Maranata. Senhora André de Vieira, presidente do Instituto Supereco. Senhora Silmara Santos, presidente do Conselho Municipal da Saúde. Senhora Dene Barbosa, presidente da Associação Ambimar. Senhora Gracinda Dioniso Mendes, vice-presidente da Associação do Combate ao Câncer.
Dr. Marcelino Matsuda, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Módulo. Senhores, senhoras, a primeira conferência da cidade representa um marco para Caraguatatuba, pois reúne representantes do poder público, da sociedade civil, de entidades profissionais, de movimentos sociais e da população, todos com o mesmo propósito: fortalecer a democracia participativa. Convidamos para vir à frente Excelentíssimo senhor Matheus Veneziani da Silva, prefeito de Caraguatatuba. Excelentíssimo senhor Sérgio Braz, Serjão, vice-prefeito de Caraguatatuba. Senhor Eduardo Trani, representando senhor Marcelo Cardinari Branco, secretário estadual da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Senhora Cássia Gonçalves, vereadora da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Senhora Heloísa Andrade Antunes, secretária de Governo. Senhora Fátima Rangel, secretária de Habitação. Em virtude de agendas oficiais em São Paulo, alteramos o protocolo, convidando para uso da palavra o senhor excelentíssimo Matheus Veneziani da Silva, prefeito municipal de Caraguatatuba. Bom dia a todos. Primeiro, sempre agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos todos juntos. Acabei tendo que mudar um pouquinho o protocolo aí, peço desculpa que eu vou ter que me retirar, eu tenho uma agenda às 2 horas em São Paulo com o secretário, né? O secretário Marcelo Branco, estamos procurando trazer novas oportunidades para Caraguá, mas agradecer a presença do Serjão, vice-prefeito, Dr. Eduardo Trani, representando o Marcelo, e no qual eu vou agora às 2 horas, mas muito obrigado pela presença, um amigo antigo dentro de casa, obrigado por estar em Caraguatatuba. Paulo Sareda, obrigado, Sebrae mais uma vez, me colocando sempre aqui para aumentar os laços e a parceria, ter cada vez mais o Sebrae aqui presente no município. Vereadora Cássia, professora Heloísa, nossa matriarca, que organizou toda essa festa, que, aliás, é uma honra para nós, está sendo a primeira conferência de Caraguatatuba. Parabéns, professora, pelo seu trabalho e seu empenho. Professora Roseri Murila, secretária de Educação. Fátima Rangel, secretária de Habitação. Ive Monteiro Malerba, secretária da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Araci Manzano, Meio Ambiente, toda a sua equipe. Rubens Costa, Secretaria de TI. César Abud, Coronel Cláudio Longo, Coronel César, Mobilidade, Adibailson, da Fundac, obrigado, Adiba, por prestar a casa aqui de vocês, Alexandra Frachini, presidente do sindicato, André Vieira, Silmara Santos, presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dene Barbosa, minha amiga, minha querida, amada Gracinda, e o Marcelinho Matsuda. Obrigado a todos e desculpa se eu não coloquei, se não colocamos o nome de alguém, mas, mais uma vez, agradecer a presença, a participação de todos, isso é muito importante para o futuro que queremos para Caraguá. Agradecer mais uma vez, senhor, pela presença, a professora Heloísa pela organização. Dizer que esse é um momento realmente muito importante para dialogarmos esse futuro, porque vem ao encontro daquilo que sempre falamos, que é o projetar Caraguatatuba para os próximos 30 anos. Caraguatatuba, nós estamos no epicentro do desenvolvimento nacional litorâneo. Não existe uma cidade no Brasil, não existe uma cidade do Brasil perto de um grande centro, com uma capacidade de logística que tem de Espírito Santo para baixo. Não tem área disponível para expansão urbana igual tem em Caraguatatuba.
Só para você ter uma ideia, em uma de nossas fazendas aqui, em uma de nossas áreas, cabe Santos e São Vicente e ainda sobra espaço. Cabe Pernambuco inteiro e ainda sobra espaço. Caraguatatuba tem uma situação privilegiada, onde a cidade é plana, acessível, e temos muito mais que nos preocupar com esse desenvolvimento sustentável, no qual devemos rearborizar a cidade, rediscutir o nosso sistema de drenagem, proteger ainda mais as nossas nascentes, os nossos rios e a nossa floresta, para crescer de uma maneira saudável, do que qualquer outra cidade no Brasil que teria que desmatar, que queria criar situações adversas e que nada contribui para um desenvolvimento sustentável. E vocês hoje vêm engrandecendo essa discussão para tudo aquilo que nós queremos. Então, que bom que tenhamos boas ideias. Torço para que saiamos daqui com grandes ideias, com grandes projetos, com grandes iniciativas. E é isso que nós vemos procurando hoje à frente da Prefeitura. Eu sempre coloco que nós estamos trabalhando muito para resolver os problemas atuais, mas muito mais do que resolver os problemas atuais. Nós queremos deixar um legado de futuro, projetar a cidade para os próximos 30 anos de uma maneira sustentável. Estamos procurando a vinda, professor, estamos procurando a viabilidade, já tive no Ministério para isso, de trazer um aeroporto, trazer um aeródromo para o município, principalmente para focar principalmente na operação offshore da Petrobras. Estamos querendo desenvolver novas vias de acesso, uma nova ponte sobre o rio Juqueriquerê, uma nova alameda, uma nova avenida pelo fundo dos bairros, ligando a divisa de São Sebastião ao final do Pontal Santa Marina. Estamos querendo projetar e procurando projetos para desenvolver uma nova via aqui no centro. Então, eu estou dando ideias para que vocês nos ajudem a pensar, ligando aqui o Estrela d'Alva, a Siqueira Campos, ao Sumaré, trazendo um novo movimento viário, com uma grande rotatória aqui perto do Campo do 15, ligando tirando o fluxo da cidade, aumentando a capacidade de escoamento. Se for ver Caraguatatuba, nós só temos hoje uma via que liga o corredor Norte-Sul, que é a Avenida da Praia, de uma maneira ininterrupta, e mesmo assim ainda tem um certo desvio. As centrais, as outras, a Avenida Anchieta, ela tem interrupção ali perto do antigo cinema, todas elas acabam tendo algum tipo de interrupção e não faz a ligação completa. E é isso que nós queremos agora, prover de fato esse desenvolvimento e que nós possamos criar novas oportunidades. Então, obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Dizer que é uma honra receber o primeiro Congresso de Caraguá, já é o 7º do Estado, né, o 6º da Nacional, e Caraguá realmente vem agora se posicionando na vanguarda do desenvolvimento, pensando realmente que aquilo que é de mais importante para todos nós, para que Caraguá cresça uma cidade que acolha, que atenda a todos. Então, parabéns a todos vocês pela presença, obrigado a vocês mais uma vez, um grande beijo a todos, Deus nos abençoe. Agradecemos a fala do senhor prefeito e agora convidamos a senhora Fátima Rangel, secretária municipal de habitação, para o uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o prefeito, o vice-prefeito, meus amigos. O senhor, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença. Dona Heloísa, minha parceira de secretarias, né? Nossa amiga, parceira também. Muito obrigada a vocês todos pela presença. É tão importante, como o prefeito mesmo disse, ter vocês aqui, ter a inteligência de vocês aqui e a disponibilidade para discutir Caraguatatuba. É uma cidade que está nesse eixo do litoral, é uma cidade que é, hoje, o eixo mais importante quando nós ligamos às outras cidades, e dizer que, sim, nós temos que crescer cada vez mais. E o mais importante de tudo, nós temos para onde crescer. Isso que é bastante importante. Então, eu queria dizer para o nosso secretário, representando o nosso secretário de Habitação, dizer que nós temos disponibilidade de espaço para construir casas, né? Para acolher as nossas famílias. E vocês, aqui junto conosco, é que vai, sim, trazer essas novas ideias. Dentro de todos os 5 eixos que nós iremos trabalhar hoje, quero ver como é que nós vamos estar desenvolvendo Caraguatatuba. E cada um de vocês é um fator importantíssimo.
muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Agradecemos a senhora Fátima Rangel e agora convidamos a senhora Heloísa Andrade Antunes, secretária municipal de governo, para uso da fala. Bom dia a todos, em especial ao nosso vice-prefeito Sérgio, ao senhor Eduardo Trani, hoje nosso palestrante também. Muito obrigado por o senhor ter acertado o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui, depois do senhor ter sido professor aqui do curso de gerente de cidade, né, professor? E conhecedor também da nossa cidade, muito conhecedor da nossa cidade e das nossas necessidades. Agradecer à vereadora Cássia Nessiato, representando o Legislativo de Caraguatatuba. Agradecer aqui a minha amiga secretária Fátima, que comigo, né, e mais um grupo de excelência conseguiu, com muito trabalho, com muita reunião, com muita perspicácia inteligente, organizar esse evento. Bom, dizer para vocês que e cumprimentar vocês todos também, muito obrigada, né? Afinal, vocês serão os nossos protagonistas, porque juntamente com os nossos palestrantes, pessoas conhecedoras do assunto que vão tratar, com experiência, vão dar sustentação às propostas que nós pretendemos levar para a reunião de São Paulo, através dos nossos delegados, que serão eleitos também nesse evento. A Conferência da Cidade está acontecendo em São Paulo, em todos os municípios do estado de São Paulo, né? Cada um na sua época, cada um no seu momento, está acontecendo. Muito bem. Essa conferência faz parte de um plano maior, de um plano nacional de desenvolvimento urbano, que veio do Ministério da Cidade, e que chegou até nós e pedindo, né, que façamos propostas que olhem a cidade nos seus aspectos sociais, nos seus aspectos urbanísticos, nos seus aspectos ambientais, e que provoque e que deixe muito claro quais são as nossas vulnerabilidades. Isso eles mapeiam com muita força quais são as vulnerabilidades do seu município, né? Tanto as sociais, quanto as territoriais, quanto a ocupação de áreas, né? E para que eles possam, depois que essas propostas que sairão daqui hoje, através dos nossos delegados, que serão eleitos, já disse hoje ainda, levem para São Paulo. Em São Paulo, juntamente com outros municípios, essas propostas serão discutidas e aquelas que forem comuns, né, serão levadas, então, para a nacional. E a nacional vai fazer o quê? Eles vão, então, discutir recursos direcionados diretamente para essas vulnerabilidades que foram detectadas nessas conferências, tanto a municipal quanto a estadual. Então, são vias, né, duplas, nós que subimos e depois que vem através de recursos. Daí a importância do que nós vamos colocar. Não se esqueçam, o pessoal que está aqui, que vai participar das conferências, de que outros municípios do estado de São Paulo terão também as suas propostas, né? O que nós precisamos estar atentos é que a nossa proposta reflita mesmo aquilo de que nós precisamos. De nada adianta eu não digo, mas assim, que não seja alguma coisa que se repita para todos os 565 municípios do estado de São Paulo. Que seja alguma coisa nossa, ou daqui da cidade municipal, ou regional também. Pode ser falado em termos regional também, de regionalidade. Então, isto precisa ficar muito claro nessa proposta, tá bom? Ademais, gente, vamos dar aí continuidade ao nosso evento. Agradeço muito a presença de todos vocês, dos secretários, meus companheiros aqui do dia a dia, que sabem, cada um na sua pasta, qual é a vulnerabilidade da nossa cidade. Cada um conhece, seja administrativa, seja territorial, seja social, todos conhecem. Além de vocês, representantes das associações, do público em geral. Mais do que ninguém, vocês são os protagonistas dessa nossa
reunião. Muito obrigada e uma boa jornada para nós todos hoje. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Agradecemos a senhora Heloísa e agora convidamos a senhora Cássia Gonçalves, vereadora da Câmara Municipal de Caraguatatuba, para o uso da palavra. Bom dia a todas e a todos. Quero saudar a todas as lideranças aqui que estão compondo essa abertura e todas as lideranças presentes e uma saudação especial para a sociedade civil organizada que vem para esse importante momento, que é a primeira conferência das cidades, para debater qual cidade nós queremos para o futuro. E o futuro começa agora. É importante que a gente pense em desenvolvimento, mas é importante que a gente pense em desenvolvimento sustentável, que inclua as pessoas, tanto na faixa do mar, mas principalmente aquelas que estão nas costas do mar, que estão nas áreas de risco, que estão ocupando espaços de área de risco, espaços que estão destruindo o nosso meio ambiente, espaços que talvez, se a gente tivesse um planejamento, uma discussão de cidade, secretária, a gente teria aí uma cidade mais inclusiva, uma cidade sustentável, uma cidade onde nós poderíamos ter um crescimento de verdade, com desenvolvimento para o futuro. Então, eu queria dizer para vocês que quero saudar, quero dizer que essa importante conferência, um importante espaço de diálogo e debate para que a gente possa construir, falando mais uma vez, uma cidade sustentável, democrática e inclusiva. E a sociedade civil tem um papel fundamental nessa construção, nessa discussão, e que a gente possa sair daqui com uma das propostas, que é a construção, em tempos de emergências climáticas, uma proposta de uma política, de uma construção de um departamento de adaptação e justiça climática. Porque eu acho que, para nós que moramos numa cidade tão sensível, a gente já viveu isso em 1967, no passado, uma catástrofe, que era uma resposta da natureza, e a gente vem acompanhando isso ao longo do tempo, que a gente também possa pensar no desenvolvimento, mas pensar também na preservação das nossas matas, dos nossos mares, dos nossos biomas. Obrigada e boa conferência a todos e todas. Agradecemos a senhora Cássia Gonçalves e convidamos agora o senhor Eduardo Trani, representando aqui a Secretaria Estadual da Habitação, de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Bom dia a todas e a todos presentes. Eu queria saudar o prefeito, que teve que sair, que faz uma gestão inicial para esse município, que tão bem abriu essa conferência. Em nome dele, saudar todos os secretários, em especial aqui ao vice-prefeito, Serjão, e as secretárias, duas secretárias aqui, em nome delas, da Fátima, da Heloísa, perdão, representando todas as secretárias do município e secretários. Em nome deles, saudar também a representante do Legislativo Municipal, a vereadora Cássia, que também já colocaram o objetivo dessa reunião. Bem, eu, de forma muito rápida nessa saudação, terei oportunidade depois, na fala, de adentrar os problemas especiais. Eu queria fazer um grande chamamento e dizer que é uma honra estar aqui hoje, representando esse movimento municipal em Caraguá. Nós, do Governo do Estado, estamos organizando a conferência estadual, como foi dito aqui pela Raquel. Esta conferência estadual será no dia 27 e 28 de junho, em São Paulo, no Memorial da América Latina. Nós deveremos ter em torno de 2.000 representantes de todo o estado de São Paulo. Nós passaremos lá 2 dias refinando as propostas que vêm dos municípios. Então, é muito importante o que foi colocado aqui por todos, tanto pela Raquel quanto pela Cássia, que é vocês traduzirem, e é a sociedade civil que é chamada. As conferências são para a gente ouvir a sociedade civil. Aliás, eu queria, em nome do representante da sociedade civil, aqui saudar o meu colega Paulo André,
o arquiteto do CAL, que comigo trabalhamos tanto nessa questão, em nome dele, todas as entidades representadas hoje aqui, tanto as do Legislativo quanto a sociedade civil organizada, que tem um papel essencial hoje em definir essa agenda. Quando nós fizemos a cartilha, que os senhores leram, tem também historicamente um papel, eu coordenei as 5 conferências estaduais de São Paulo nos últimos anos, desde 2003. E nessa experiência de debater as temáticas de habitação, de meio ambiente, de transportes e de infraestrutura, nós avançamos muito de 2003 para 2025. O Ministério das Cidades hoje faz um apelo a que nós contribuamos para uma política nacional de desenvolvimento urbano. Vocês sabem que o Brasil não tem uma política nacional de desenvolvimento urbano. Nós nunca conseguimos desenhar a política nacional, porque ela foi fracionada em políticas setoriais. No Ministério das Cidades, quando criado em 2003, fortaleceu-se a pauta da habitação, que era uma necessidade. E nós criamos todo o sistema. Hoje nós temos um sistema nacional de habitação. Do mesmo modo, a área de transportes e mobilidade, aos poucos, foi sendo criada e nós temos hoje lei e legislação para isso. Do outro lado, nós tivemos as legislações voltadas ao meio ambiente e à infraestrutura, que cada uma delas se organizou de forma autônoma, os recursos hídricos, o saneamento, depois os resíduos sólidos, etc. Então, o que falta no grande debate, só para fazer essa inicial, é entender o papel do desenvolvimento urbano das cidades e que a ele tem que se jogar 2 olhares que não foram feitos até 2016. Em 2016, o governo federal, por meio do Ministério das Cidades e do Conselho das Cidades, fez um texto sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. 2016 não faz tanto tempo, são 9 anos atrás. Não se citava a questão da emergência climática, de meio ambiente e nem de tecnologia e inovação. Esses 2 temas faltavam a um debate de 9 anos atrás. Então, muito recentemente, a gente tem avançado na noção que a ideia do desenvolvimento sustentável urbano ele merece esse olhar integrado dos diferentes componentes dele, e é isso que é o apelo a que quem mora nas cidades, quem está nos municípios, tenha a capacidade de traduzir o seu futuro. Que cidade sustentável, resiliente, inteligente, inclusiva nós precisamos? São todas iguais? Claro que não. 645 municípios, cada um deles tem suas potencialidades e, como disse a Raquel, as suas vulnerabilidades. Vocês aqui conhecem bem as vulnerabilidades, mas também sabem do gol de potencialidades. O prefeito falou, vocês têm dito, nós sabemos que nós temos potencialidades em Caraguá, diferente dos outros municípios do litoral norte, e nós temos que desenvolver esse diferencial. Eu dei aula há muitos anos, sou professor já hoje aposentado, mas trabalhei sempre com a ideia que o desenvolvimento sustentável dos municípios é a sua identidade, em qualquer região metropolitana. Hoje eu trabalho na secretaria com as 10 regiões metropolitanas do estado, eu vou contar isso um pouco para vocês, e o fundamental é que um não precisa ser igual ao outro. Caraguá tem que ser complementar a São Sebastião, que tem que ser complementar a Ilhabela, que tem que ser complementar a Ubatuba e a Santos. Quanto mais cada um se diferenciar e souber o seu papel, o todo cresce, né? Então, há sempre uma certa competitividade, os limites dos municípios são sempre muito maltratados, todo mundo sabe que, né, que a borda de um município com o outro é aquele lugar que o plano diretor deixou para o segundo plano, então você tem a pobreza transbordando nos limites de município, nós temos que reverter isso. Então, olhar hoje, e tenho certeza que a sociedade sabe, não só a sociedade civil nos seus diferentes segmentos, mas a prefeitura, no seu conhecimento, porque a gestão pública é fundamental, e vocês têm aqui, eu conheço vários deles, a Horaci, com quem eu trabalhei tantos anos, funcionários de carreira e outros que conhecem profundamente, Fátima, as necessidades do município de Caraguá. E a sensibilidade política do prefeito, vice-prefeito, tem que ser justamente de valorizar o que tem que ser consertado. E é difícil a gente entender quais são as oportunidades desse crescimento. A sociedade tem se debatido muito. Eu tenho a honra de ter sido, durante os últimos 6 anos, secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e sei exatamente quais são os problemas de resiliência e adaptação que nós temos que fazer. Portanto, o Litoral Norte merece um bom plano, já vou adiantando aqui as minhas sugestões para a pauta, um bom plano regional de adaptação e resiliência climática, além do gerenciamento costeiro, além das outras legislações aplicáveis, uma forma de que as cidades sejam mais saudáveis para o futuro.
E eu tenho certeza, já terminando, dizendo que Caraguá tem um potencial imenso, sempre teve. Quando nós fizemos a revisão do gerenciamento costeiro em 2018, nós analisamos e percebemos que aqui, se bem trabalhado, né, o território e as políticas sociais associadas, vocês terão sempre uma cidade que terá um grande futuro. E está no papel, justamente, dos nossos edis aqui, da vereança, que tem que trabalhar com as comunidades e trazer todo mundo para a mesma pauta. Essa é a minha fala inicial. Eu, depois do meu tempo, eu vou falar sobre a política de desenvolvimento urbano do Estado de São Paulo, para mostrar para vocês algumas potencialidades que nós devemos ou podemos utilizar. Muito obrigado desde já. Obrigado, senhor Trani, por suas palavras. Convidamos agora para o uso da palavra o excelentíssimo senhor Sérgio Braz. Sérgio, vice-prefeito de Caraguatatuba. Bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui olhando mentes brilhantes que por uma vida inteira se dedicaram a Caraguatatuba. Uns com cabelo branco, os outros sem cabelo, já carecas, mas todos aqui batalhando, caiçaras, não caiçaras, que sempre lutaram por essa Caraguatatuba, a carinhosamente chamada do nosso cisne branco do litoral norte. Então, quero cumprimentar também aqui a minha secretária de habitação, Fátima Rangel, muitíssimo obrigado. Professora Heloísa, secretária de governo, a nossa representante do Poder Legislativo, Cássia, né? Cássia do PT. Em seu nome, cumprimento todos os membros do Poder Legislativo, cumprimentar o professor, o doutor Eduardo, muitíssimo obrigado pela presença. Quero também saudar aqui em nome do Dario, que quando a pessoa se dispõe a vir aqui, sentar numa cadeira e vir aqui para participar, para estar junto, só merece nossas condolências. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Tá? Caraguatatuba realmente, como eu disse na minha fala no dia 20 de abril agora, Caraguatatuba se renasce das cinzas a qualquer momento, porque o povo é o povo guerreiro, é um povo trabalhador, um povo ordeiro. Então, pessoal, quero imensamente agradecer a presença de cada um de vocês, dizer, é uma honra olhar aqui para muitos que por uma vida inteira se dedicaram a esse movimento que hoje está acontecendo em Caraguatatuba, já aconteceu em outros momentos, e como tudo na vida, o crescimento é gradativo. Tá? A criança não nasce com 20 anos, ela nasce com 4, 5 anos e vai crescendo. E o prefeito Matheus, né, um empresário de 38 anos, um visionário realmente, uma pessoa futurista, trouxe realmente uma nova esperança para Caraguatatuba. Então, quero desejar a todos uma ótima conferência, que Deus abençoe a todos e muito obrigado, bom dia. Muito obrigado pelas palavras, senhor Sérgio. Queremos aqui registrar a presença da senhora Ládzila, presidente da Associação dos Pescadores do Porto Novo. E, em nome dela, agradecemos a todos os caiçaras presentes. Neste momento, pedimos que as autoridades ocupem os seus assentos para a continuidade dos trabalhos da conferência. Na sequência, teremos a leitura e a aprovação do regimento interno desta conferência, cumprindo as exigências da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, conforme a portaria número 03, de 28 de março de 2024. Convidamos para a leitura do regimento a senhora Lilian Domingos e o senhor Adriel Padilha. Regimento interno da primeira Conferência Municipal da cidade de Caraguatatuba. A Comissão Organizadora Municipal da primeira Conferência Municipal de Caraguatatuba, nomeada pela Portaria 01 de 14 de março de 2025, Secretaria Municipal de Governo estabelece o seguinte regimento interno. Heloísa Aparecida Andrade Antunes de Oliveira, Secretária Municipal de Governo, em cumprimento ao disposto do artigo 4º, item 1º
do Decreto Municipal número 2125, de 27 de fevereiro de 2025, resolve. Capítulo 1, Disposições Gerais. Seção 1ª, dos objetivos. Artigo 1º. São objetivos da primeira Conferência Municipal da cidade de Caraguatatuba. Item 1º. Sensibilizar e mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes na cidade. Item 2º. Propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as diferenças de sexo, idade, raça, etnia e pessoas com deficiência, para a formulação de proposições e realização de avaliações sobre a função social da cidade e da propriedade. Item 3º. Promover a interlocução entre autoridades e gestores públicos com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados às políticas locais e de desenvolvimento urbano. E item 4º, escolher as delegadas e os delegados para a 7ª Conferência Estadual da cidade de Caraguatatuba. Seção 2ª, do temário. Artigo 2º. A primeira Conferência Municipal da cidade de Caraguatatuba terá como temática Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. Inciso 1º. Os debates, proposições e os documentos de todas as etapas da Conferência Municipal da cidade devem se relacionar diretamente com o temário, objetivos e lema definidos do regimento interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades. A Conferência Municipal deverá debater o temário da 6ª Conferência Nacional das Cidades, expresso em seu texto base, adequando a sua realidade de cultura local. Parágrafo único. A etapa municipal será composta de painéis, grupos de discussões e plenárias. Capítulo 2º, da etapa municipal. Seção 1ª, da realização. Artigo 3º. A primeira Conferência Municipal da cidade de Caraguatatuba será realizada no dia 23 de abril de 2025, nas dependências do auditório das oficinas de Fundação Cultural, Educacional e Cultural de Caraguatatuba, Polo Cultural, Avenida Frei Pacífico Wagner, número 653, Centro, Caraguatatuba, das 8 às 17 horas. Parágrafo único. A Conferência Municipal da cidade terá tempo necessário para debater o temário, com carga horária mínima de duração de 8 horas, excluindo o tempo da cerimônia de abertura, para não haver prejuízo no conteúdo dos debates. Artigo 4º. A conferência contará com painéis, mesas de debate, plenárias e grupo de discussão, de forma a debater os temas de forma ampla. Artigo 5º. O credenciamento e modalidades de participação se dará conforme seção 4ª, que dispõe sobre o tema. Artigo 6º. Os grupos de discussão e elaboração de propostas será composto por participantes e facilitadores sob definição da comissão organizadora, observando os critérios de eixos do temário da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Artigo 7º. A conferência será presidida
pelo prefeito municipal ou a quem ele designar. Artigo 8º. O custeio da organização da Conferência das Cidades e seus aspectos logísticos se dará pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba. Seção 2ª. Da Comissão Organizadora da Conferência Municipal. Artigo 9º. Para a realização da Conferência Municipal, foi criada a Comissão Organizadora, conforme anexo 2º, com a participação de diversos segmentos, como estabelecido no artigo 14 do Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Artigo 10º. Compete à Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal da cidade de Caraguatatuba. Item 1º. Coordenar, supervisionar e promover a realização da conferência, atendendo aos aspectos técnicos, políticos e administrativos, respeitadas as diretrizes e as definições do regimento interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades, garantindo: item A. A participação de representantes de diversos segmentos listados no artigo 14 do Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional. B. A eleição das delegadas e dos delegados estaduais em aderência ao regimento interno da etapa estadual. Item 2. Elaborar documentos e textos de apoio que subsidiarão as discussões. Item 3º. Planejar a infraestrutura para a realização da etapa municipal, indicando a pauta e a programação. Item 4º. Mobilizar a sociedade civil e o poder público no âmbito de sua atuação no município, para sensibilização e adesão à 6ª Conferência Nacional das Cidades. Item 5º. Aplicar a metodologia de sistematização para as propostas a serem apresentadas na Conferência Municipal, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Coordenação Executiva da 6ª Conferência Nacional das Cidades, em especial com relação aos eixos e grupos temáticos e a quantidade de propostas. Item 6º. Elaborar o relatório final da Conferência Municipal na forma do artigo 48 do Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Item 7º. Preencher o formulário da Conferência Municipal, conforme artigo 48 do Regimento Interno da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Item 8º. Efetivar o cumprimento das decisões da Comissão Estadual Recursal e de Validação e da Comissão Nacional Recursal e de Validação. E item 9º. Dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões, bem como as decisões da Coordenação Executiva da 6ª Conferência Nacional das Cidades, em especial da Comissão Estadual Recursal e de Validação e da Comissão Nacional Recursal de Validação, que tenham por objetivo tema afeto à etapa municipal. Parágrafo único. A Comissão Organizadora Municipal poderá constituir as comissões de infraestrutura e logística, mobilização e articulação, sistematização e metodologia, que serão responsáveis por toda a organização e realização da etapa municipal. Seção 3. Dos participantes da Conferência Municipal. Artigo 11. A Conferência Municipal será pública e acessível a todos os cidadãos, que serão admitidos mediante credenciamento. Inciso 1º. Cada participante da Conferência Municipal
deverá ser identificado como pertencente a um segmento ou entidade. Inciso 2º, para que seja credenciada como pessoa delegada, no ato do credenciamento, a pessoa participante deverá apresentar comprovante de associação, filiação ou outro tipo de vínculo à entidade ou ao segmento que se propõe representar, por meio de documentos exemplificados a seguir, mas não restritos a: item 1, ficha de cadastro, filiação ou associação devidamente preenchida e assinada. Item 2, carteira, crachá de identificação ou outro documento similar. Item 3, declaração de lavra da entidade, atestando que a pessoa participante é associada, filiada ou vinculada à entidade, conforme modelo constante no anexo 3º desse regimento interno. Ou, item 4, da ata da eleição e ou da posse de dirigente, liderança ou membro de instância decisória, ou meio de prova assemelhado. Inciso 3º, a comissão organizadora municipal terá como parâmetro e conhecimento da realidade local, de forma a evitar o cerceamento da participação popular, sempre que houver ambiguidade ou dificuldade por parte do cidadão de seu enquadramento em uma entidade ou segmento. Inciso 4º, o participante que não puder ser identificado como pertencente a um segmento ou entidade será credenciado como observador. Artigo 12. As pessoas participantes da conferência estadual se distribuirão em 3 categorias. Item 1, delegados e delegadas. Item 2, observadoras e observadores. Item 3, convidadas e convidados. Inciso 1º, as delegadas e delegados terão direito a voz e voto na análise e votação das propostas e estarão habilitadas a votar e serem votadas como delegadas e delegados para a conferência estadual. Inciso 2º, as observadoras e observadores terão direito a voz e voto apenas nas etapas de análise e votação das propostas, não tendo direito a voz e voto na etapa de eleição das delegadas e delegados para a conferência estadual. Inciso 3º, os critérios para a escolha das convidadas e convidados, que terão direito apenas à voz, serão definidos pela comissão organizadora municipal. Seção 4, da eleição dos delegados municipais para a etapa estadual. Artigo 13. O quantitativo de delegados municipais a serem eleitas na Conferência Municipal e que participarão da etapa estadual será conforme regimento interno da Conferência Estadual das Cidades, conforme regimento interno da 6ª Conferência Estadual das Cidades. Artigo 14. Para municípios que têm entre 1.001 e 100.001 e 200.000 habitantes, como é o caso de Caraguatatuba, é definido o número de 13 delegados escolhidos para a etapa estadual. Parágrafo único. As delegadas e os delegados a serem eleitos na etapa municipal para a etapa estadual deverão necessariamente estar presentes na conferência municipal. Artigo 15. A escolha dos delegados representantes de cada segmento para a Conferência Estadual das Cidades será efetuada pelos participantes da Conferência Municipal em eleições feitas pelos respectivos participantes de cada segmento, reunidos em local definido pela comissão organizadora. Inciso 1º. O interessado em pleitear vaga como delegado deverá, no ato da eleição, apresentar-se ao respectivo segmento com a indicação de delegado suplente, que o substituirá em eventual necessidade, devendo o suplente pertencer ao mesmo segmento do titular. Inciso 2º. O segmento deverá encaminhar, até o final da conferência municipal, relação contendo as informações de identificação de cada delegado e respectivo suplente, para que conste no relatório final da conferência municipal. Inciso 3º. Cada reunião para a eleição de delegado deverá ser presidida por um membro da comissão organizadora. Seção 5 do relatório final da Conferência Municipal. Artigo 16. O relatório final da Conferência Municipal deverá ser elaborado e publicado conforme o modelo definido pela coordenação executiva da 6ª Conferência Nacional das Cidades. Inciso 1º. O envio do relatório final da Conferência Municipal da cidade, em desacordo com o modelo definido,
implicará na não incorporação das propostas municipais no caderno de propostas da etapa estadual. Inciso 2º, o relatório final deverá ser encaminhado à comissão organizadora da Conferência Estadual das Cidades de seu estado, nos termos definidos em resolução do Conselho das Cidades. Inciso 3º, a comissão organizadora municipal deverá preencher formulário eletrônico disponibilizado na forma definida em resolução do Conselho das Cidades. Capítulo 3, disposições finais. Artigo 17. Os casos omissos e conflitantes deverão ser decididos pelas comissões preparatórias municipais, cabendo recurso à comissão organizadora estadual e, em última instância, à Comissão Nacional Recursal e da Validação. Este regimento contém 2 anexos. O primeiro anexo a respeito da distribuição dos delegados a serem eleitos na Conferência Municipal da etapa estadual. Serão indicados 6 representantes do Poder Público Municipal, 3 dos movimentos populares, 1 dos trabalhadores, 1 dos empresários, 1 de academias, 1 de ONGs, totalizando 13 delegados. E o anexo 2º consta a composição da comissão organizadora da primeira Conferência Municipal da cidade de Caraguatatuba, realizada por decreto municipal. Agradecemos aos integrantes da comissão pela leitura do regimento e aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença do senhor Pedro Toyota, delegado regional do Cresce de São Paulo. Solicitamos que aqueles que concordam com os termos do regimento interno lido manifestem-se levantando suas mãos para aprovação. Perfeito. Aprovado o regimento interno, conforme a leitura e manifestação majoritária, seguimos para apresentações oficiais da conferência. Neste momento, convidamos para vir à frente os palestrantes. Para o eixo 1, Urbanismo e Habitação, senhora Letícia Barroso. Senhor Eduardo Trani. Para vir à frente do eixo 2, Infraestrutura e Mobilidade, senhora Renata Marzon Teixeira de Andrade e senhor Robson Martim. Para o eixo 3, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, o senhor Paulo André Cunha Ribeiro e a senhora Daniele Almeida de Carvalho. Para o eixo 4, Cidades Inteligentes, senhor Oswaldo Lirola e Gabriela Labarte Frugues. Para o eixo 5, Governança e Participação Social, senhora André de Ridê e senhor Paulo Sereda. Pedimos uma salva de palmas a todos os palestrantes em gratidão às contribuições interdisciplinares que apresentarão durante a conferência. Todos os palestrantes apresentarão suas informações de relevância para a construção das propostas durante todo o dia. Então, aqui registramos o nosso agradecimento por conta de suas atuações. Pedimos ao senhor Eduardo Trani e à senhora Letícia Barroso para que permaneçam ao palco, dando início à primeira palestra do eixo 1. E demais palestrantes, por favor, retornem aos seus lugares. Convidamos a senhora Fátima Rangel para participar como mediadora das apresentações. Após as apresentações,
teremos a oportunidade de receber 3 perguntas do público, direcionadas aos palestrantes para respostas imediatas. As demais perguntas, não respondidas nesta ocasião, serão encaminhadas para as salas de discussão no período da tarde, em virtude do horário. Bem, bom, mais uma vez, então, bom dia a todos. Eu vou falar em pé daqui, pedindo licença às minhas colegas que estão à mesa. Eu tenho 20 minutos para iniciar uma mobilização, uma motivação sobre o tema da Conferência das Cidades, mas eu me restringi... Ah, sim, eu prefiro, porque... Deixa eu ver se ele vai. Responde. Isso. Porque assim eu posso ir mais rápido. Eu fiquei encarregado de iniciar há vários temas que nós vamos tratar. Eu não vou fazer uma palestra de caráter de conteúdo sobre os grandes temas das cidades, mas vou colocar para vocês um grande desafio, que é a política atual que o governo do Estado tem, eu representando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, uma nova visão sobre o desenvolvimento urbano do Estado de São Paulo. É isso que eu vou falar um pouco. E as perspectivas de programas e projetos que podem ajudar a pensar a melhoria das cidades. Então, é isso que eu tenho nesses 20 minutos para dar para vocês. Eu vou ficar a manhã inteira até a hora do almoço, não vou poder ficar o dia todo. Participarei dos grupos de trabalho de debate, depois a gente pode fazer isso, e estou aqui à disposição dos senhores, ok? Eu inicio dizendo o seguinte: não havia no Estado de São Paulo, até 2023, uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano. É uma novidade. O nosso secretário foi chamado pelo governador para compor uma nova secretaria. Nós tínhamos, e eu também sou desta época, nós tínhamos uma secretaria de habitação do Estado de São Paulo, cuidava da produção de habitação, que é um grande tema hoje para a conferência, certo? Nós temos que produzir cidades com boa habitação, a questão da habitação é importante. Mas, como eu dizia, o tema da habitação não pode estar descasado da chamada política de desenvolvimento urbano. Então, o governador convidou o nosso secretário para montar uma secretaria com 2 subsecretarias. Uma subsecretaria de habitação social, vocacionada para tudo aquilo com apoio da CDHU, para construir habitação popular, prover soluções de habitação, mas, sobretudo, uma nova subsecretaria chamada de Desenvolvimento Urbano, que antigamente era uma secretaria regional, que fazia discussões regionais. E eu fui convidado pelo secretário a ser o assessor dele para montar essa secretaria, junto com o subsecretário José Polici Neto, que comigo temos feito aí uma dupla nos últimos 2 anos, e nós reativamos o tema do desenvolvimento urbano, que é o objeto dessa conferência. O que significa o desenvolvimento urbano para o Estado de São Paulo? Ter um secretário que se ocupa das duas. Que ele tem tanto a CDHU como apoio para a habitação, quanto as agências metropolitanas, uma delas a da Baixada Santista. Nós temos 4 agências metropolitanas, Baixada, Campinas, Vale e Sorocaba, e temos hoje o IGC, que é o Instituto Geográfico Cartográfico, como apoio ao planejamento e desenvolvimento das cidades. Isso é uma outra novidade que eu vou trazer para os senhores hoje, com produtos importantes para os secretários. Vou tentar mostrar isso. Bom, com essa mudança, e vocês veem o Estado de São Paulo, deem uma olhada aqui. Nós estamos aqui no Litoral Norte, certo? Esse trecho do Litoral Norte. Nós temos 10 regiões metropolitanas. O Litoral Norte é composto pela região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, chamado assim. Então, aqui nós estamos em região metropolitana. Os 4 municípios do Litoral Norte, que se atrelam aos mais de 31 do Vale do Paraíba, formando, então, o conjunto do Vale do Paraíba como região metropolitana. E nós precisamos garantir que o Litoral Norte tenha protagonismo na proposta de desenvolvimento urbano. O que são as cidades do Litoral Norte? Eu sei que aqui todo mundo é especialista em Litoral Norte, e a gente tem discutido isso há mais de 40 anos, mas é muito importante entender essa identidade. A nossa secretaria, portanto, ela tem que atuar em São Paulo, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Franca e São José do Rio Preto. São 255 municípios dos 645, que juntos somam 85% da população do Estado de São Paulo. 82% do PIB está ali. Então, as regiões metropolitanas hoje são um enorme desafio, é o que a gente está tentando fazer, uma política de desenvolvimento urbano para o Estado. E a gente espera que as conferências municipais
reflitam o que os municípios querem, mas também o papel do município na sua região, né? É muito importante saber que Caraguá não vai ser mais ou menos se ele não tiver um papel destacado das demais cidades do seu entorno da região, e sempre dizendo aquilo que eu falei no início, um papel complementar, nunca concorrencial, mas complementar. O que a gente tem de melhor que a gente pode oferecer para estar compondo com os demais que estão no nosso lado? Acho que essa é uma grande discussão. Aliás, fazendo um pouco de proselitismo de professoral, o que foi o ABC? A região do ABC de São Paulo, todo mundo lembra, nos anos 80, o ABC estava afundando completamente. Ele ia acabar, como todas as grandes regiões de bacia de mão de obra no mundo acabaram, não é? E, a partir de 1980, inicia um processo regional, onde os 7 municípios do ABC começaram a se rediscutir, se redescobrir vocações, e nós conseguimos, ao longo de 40 anos, não ter acabado com o ABC, melhorado ele, a partir do momento em que cada um dos 7 municípios do ABC começaram a se especializar. E idem Litoral Norte. Nós temos que ter identidades complementares que vocacionem a sua função de superação urbana. Portanto, buscar potencialidades e vulnerabilidades, mais uma vez, o que a Raquel disse, é o grande desafio. Se hoje vocês saírem daqui com um bloco de vulnerabilidades e um bloco de potencialidades bem definidas, a vereadora também falou isso, né? Cadê a vereadora Cássia? Se vocês saírem com isso daqui e engajarem a população nisso, nós temos mais chances de sucesso. E daí se colocar à frente ao que oferece o governo federal, o que oferece o governo estadual e, sobretudo, hoje, o que oferece a parceria dos governos com a sociedade civil e, obviamente, com a iniciativa privada. Todo mundo sabe que nós não vamos para frente se nós não trouxermos e tivermos atratividade a trazer para o desenvolvimento urbano o componente da iniciativa privada que atue nas diretrizes prioritárias que os governos estabelecem. Então, essa eu acho que é a inteligência do novo desenvolvimento urbano, né, e das cidades. Portanto, eu mostrei esse mapa, mas a nossa secretaria, veja rapidamente qual é o que nós temos que fazer e o que nós devemos fazer com vocês ao longo do tempo. Fazer aquilo que é a política de desenvolvimento urbano do Estado de São Paulo. Vocês vão ajudar hoje a compor um pedacinho do que é a característica da política de desenvolvimento urbano do Estado de São Paulo. Nós vamos fazer um texto, eu faço parte da comissão de sistematização, nós vamos ler todas as propostas dos municípios, fazer um texto condensado, como disse a Raquel, para levar para junho no debate estadual. Lá vai ter mais propostas, vai ter briga, vai ter discussão, etc., que é bom, e nós vamos melhorar aquele texto. Aquele sairá o texto do Estado de São Paulo, com a cara do Estado de São Paulo, com as suas regiões, e irá a Brasília. E, em Brasília, pretende-se que todo esse material anime um projeto de lei sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Esse é o grande objetivo dessas nossas conferências. Nós temos que também fazer, e estamos fazendo, um plano estadual de desenvolvimento urbano. É uma novidade. Não há estados no Brasil que estão organizando um plano estadual de desenvolvimento urbano. Nós temos um plano estadual de resíduos sólidos, de recursos hídricos, né? Nós temos um plano estadual da saúde, nós temos planos da educação, nós temos vários planos setoriais, mas nós não temos um de desenvolvimento urbano. O que seria esse plano de desenvolvimento urbano? Ele está sendo construído, já faz 2 anos, nós temos uma consultoria. Os primeiros resultados deverão sair nos próximos 3 meses. Nós viremos à região discutir o plano estadual. Ele ainda não está pronto, ele deverá ficar pronto até o final do ano. Depois, nós temos que fazer aquilo que vocês construíram há alguns anos atrás, que é o PDUI, para as regiões metropolitanas, e vocês são uma região metropolitana, existe um plano de desenvolvimento urbanístico integrado, chamado PDUI, que foi elaborado pela FIP e pela Emplasa, teve vários ajudantes, muitos de vocês devem ter participado. O PDUI do Vale do Paraíba é composto de 2 olhares, quer dizer, um olhar sobre o Vale, que é mais contíguo, e um olhar sobre o litoral norte. Então, por favor, vamos nos engajar nas diretrizes do PDUI. Acredito que a maioria, inclusive as próprias prefeituras, muitas vezes não utilizam o documento do Plano de Desenvolvimento Urbanístico Integrado. O que é o PDUI? O PDUI é um olhar sobre o território, como faz o GERCO, o Gerenciamento Costeiro, em que eu olho no território as junções entre os municípios, aquilo que eu falava um pouco. Só para dar uma ideia, em Jundiaí, que é uma região também com 7 municípios, vocês são 4, mas lá são 7, eles têm um problema enorme que são as divisas municipais.
Em todas as divisas municipais tem conflito. Conflito com a educação, com a saúde, etc, etc. Então, eles, no PDUI de Jundiaí, o primeiro trabalho que a região fez foi reconhecer todos os conflitos de limites de municípios e tentar estabelecer uma gestão mais íntegra sobre eles. Esse é um dos exemplos. Depois, há vários programas regionais que podem ser feitos. Aqui em Caraguá, certamente, vocês devem ter projetos que não ficam só no município de Caraguá, mas que tem que ser olhado tanto com São Sebastião quanto com os outros municípios da Baixada, com Bertioga. Então, eu sugiro que esse tema é um tema importante, é planejamento, mas é planejamento que vale a pena, são os PDUIs. E depois, óbvio, os planos diretores municipais, né? A nossa secretaria está apoiando aqui os municípios, só para vocês terem ideia, dos 255 das regiões metropolitanas, 80 não têm plano diretor, do total dos 255 do Estado. Então, nós estamos ajudando a terminar os planos diretores. E esses planos diretores, eles têm que falar com o PDUI. O PDUI tem que falar com o plano estadual, e o plano estadual tem que refletir a política do Estado. Eu sei que pode parecer tudo meio teórico, não é teórico, por aquilo que eu disse para vocês antes. Não vamos olhar só no Caraguá o problema da habitação. Não vamos olhar só o problema da mobilidade urbana. Não vamos só olhar a questão dos resíduos sólidos ou a questão da drenagem, que hoje é um grande tema, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Ou não vamos olhar só sobre a questão costeira, que aqui é muito importante, a gestão da costa e seus impactos, né? Que há aqui muita evolução sobre instrumentos para fazer isso. Nós temos que olhar isso de forma a mais integrada possível, que não é fácil, e tirar lições dos melhores projetos para a questão integrada, né? E daí, obviamente, nós fortalecemos todos aqueles, o zoneamento ecológico e econômico do Estado, foi feito em 2021, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, agora o Plano de Ação Climática 2050, que a CEMIL, a Secretaria de CEMIL, tem feito, nós criamos agora um colegiado, existe o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, recém-instalado no Estado de São Paulo, nós temos que perseguir. O PEARC, que é o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática, como eu disse, é estadual, mas não adianta, nós temos que ter regional, seria super bacana que os 4 municípios tivessem o seu plano de resiliência integrado regional. Fizemos o primeiro para a Baixada Santista, é o único que existe, e nós estamos propondo pela nossa secretaria uma parceria com vocês. Eu acho que podia sair uma boa sugestão dessa conferência, a que a região, né, Caraguá e a região, tivesse um plano regional de adaptação climática. E por aí vai, e todos os planos municipais, os PLIs, etc., que a secretária aqui vai ter grande trabalho para fazer. Tá? Mas não basta isso. A nossa secretaria quer sair da estratosfera dos planos. Porque a gente sabe que os planos são muito importantes, eles alimentam o planejamento. Eu sou professor de planejamento há 45 anos, então eu sei bem, desde aqueles planos feitos na década de 60 até hoje. Muitos deles vão para a gaveta, guarda, ninguém olha, de vez em quando a gente dá uma olhadinha para prestar conta para o Tribunal de Contas, alguém que pergunta, não sei o que lá. Eles funcionam um pouco como um álibi para a gente dizer que está indo tudo bem. O que importa, na verdade, é a gente traduzir o plano para a sociedade e para a população. Eu acho que a conferência tem que dizer o seguinte: quem tem que conhecer o plano de Caraguá e saber o seu papel é a população em geral. É o morador, mas não só o morador, as organizações, as escolas, os funcionários da saúde, cada um que está envolvido em cada uma das atividades públicas tem que traduzir aquele plano, porque aquele plano vai dizer: olha, estou errando aqui. Há problema de drenagem aqui, eu preciso falar para alguém melhorar aqui. Eu tenho um problema de resíduos aqui. CETESB, tome conta. Tem lixo no lugar errado, estão desmatando, etc. Eu tenho que ter instrumentos para fazer isso, não é? Então, o que nós estamos chamando, e é o papel da nossa secretaria, esse 5º ponto, é que nós temos que identificar os projetos estratégicos regionais e os projetos de desenvolvimento urbano integrado. Aqui eu faço apelo ao Paulo André, que é um dos representantes do GERCO, que tudo aquilo que nós falamos ao longo de anos, que tem que ser integrado, tem que buscar recurso para fazer. Nós não vamos evoluir se nós não identificarmos os projetos e fizermos os termos de referência de projeto. É o que eu vou falar hoje, estava falando aqui com a Horaci. Quem sabe quanto dinheiro tem do Estado, da União, para os municípios, para fazer projeto? Muitas vezes a gente bate cabeça. Você viu? O prefeito me disse agora, está subindo para falar com o meu secretário, vai pedir um recurso lá. Eu falei: prefeito, e nós temos recurso para isso, já estou combinando com a BUD para fazer isso. Então, nós temos que ser ágeis e dizer o seguinte: Caraguá,
e sua região tem que ter projetos estratégicos regionais. Isso envolve, obviamente, um programa do resíduo sólido, isso envolve os programas que o CBH, o Comitê de Bacia Hidrográfica, tem em relação à água, a gestão da costa costeira e todos os riscos, né, associados a ela. Então, enfim, isso aqui é muito importante. E, claro, nós vamos cair também, depois dos problemas regionais, nas demandas locais. O prefeito já começou, precisa de uma alça, tem que fazer uma obra, etc. O importante para o governador, para o presidente da República ou para o prefeito, é que o projeto venha embalado de uma necessidade assumida pela sociedade. Eu acredito, por ser funcionário de carreira há muitos anos, que os melhores projetos que emplacam são aqueles que são embalados pela sociedade e que tenham projeto. Aqui, nós estamos numa sala conversando com a sociedade. Todo mundo fala que é fácil fazer gestão pública. Não é, porque não há projetos, há poucos projetos. Eu estou com recurso e dizia assim, a Horaci, a Budi, me traga um projeto amanhã. Você não tem o projeto, você tem que contratar o projeto, você tem que buscar o projeto. Então, nós temos que ter a cultura de ter bons projetos e buscar recursos para viabilizar projetos. Eu sei que o papel dos vereadores é esse, o papel dos deputados também, né, e buscar recursos, etc. Não adianta buscar recursos se não há bons projetos. E o bom projeto sai da discussão da cidade que a gente quer. Se a cidade tiver consciência que o projeto mais importante dela é, por exemplo, ter uma estação integrada de tratamento de resíduos e que isso vai fazer uma rede com os catadores, etc. Ou, estamos falando do litoral, com os caiçaras e o trabalho feito com caiçara. Eu fiz muitos trabalhos inovadores aqui, de PSA, de lixo, com pescadores, etc. Então, nós temos que ter identificada a demanda, mas não é uma demanda assim, eu quero, é uma demanda com viabilidade de projeto. E nós temos a capacidade de agilizar esses recursos. A minha fala hoje é um pouco para alimentar esta ideia para o debate de hoje que vocês vão ter na Conferência Municipal das Cidades, é dizer vulnerabilidades, ou seja, aquilo que eu tenho problema e que eu não sei como resolver e que é difícil, e o que é potencialidade, eu tenho essa boa potencialidade aqui, como é que eu faço? Nas duas, vulnerabilidades e potencialidades, lembrem sempre o que eu estou dizendo, não estou dizendo nada novo, precisa haver projetos de qualidade. Nós vamos contratar esses projetos de qualidade. No nível que for, pode ser um estudo preliminar, depois ele pode ser um estudo básico, depois ele vai ser um projeto executivo na hora que eu for licitar. Mas a oportunidade é um bom projeto. Vocês não fazem ideia o quanto de recursos públicos existem que não são aplicados porque não há projetos no sentido de viabilidade daquela ideia ou daquela necessidade, independente da orientação política ou da forma como os agentes públicos ou os agentes privados atuam, né? Bons projetos são sempre essenciais. Eu acho que hoje, no debate durante o dia, vocês vão ter a oportunidade de elencar essas prioridades para botar naqueles 5 eixos quais são as prioridades de Caraguatatuba. Ok? De modo que a nossa secretaria vai apoiar como assistência técnica operacional o funcionamento desses órgãos, a gente ajuda eles a fazerem isso, e nós estamos com uma grande campanha de capacitação e aperfeiçoamento. Eu estou aqui numa cidade, eu vou chamar assim, desculpa, rica, no sentido de gestão pública, tem um corpo técnico muito bem formado, fui professor aqui de vocês há uns anos atrás, Carmen está lá, enfim, tantos, de grande nível. Não há muitas cidades do estado de São Paulo que têm um corpo bom. Então, vocês têm um corpo de funcionários de carreira e funcionários públicos bons. Obviamente, a gestão política é importante para que eles possam produzir. A capacidade de vocês de buscar recursos é muito importante, ouvindo, obviamente, o que a sociedade diz que é prioritário para vocês. Então, eu fiz esse quadrinho muito básico, e agora, como o meu tempo deve estar acabando, acredito, quantos minutos mais, eu vou fazer um slide show muito rápido, professor, é assim, você tem 5 minutos para fazer 30 slides. Como eu trouxe muitos slides e quis dar esse recado inicial neste quadro referencial, para vocês pensarem, o resto vai ser slide show. Quantos minutos? 5, 10, já me deram 10. Bom, o programa Bairro Paulista é uma novidade no estado de São Paulo. Nós vamos atuar em 6 eixos. A regularização fundiária. Não esqueçam desse tema hoje para vocês. Não é? Sem regularização fundiária, nós não vamos melhorar as nossas cidades. Tudo surge da noção de que o homem ocupa o território e ocupa, obviamente, na forma que é possível. Há
ok, não deveria estar lá, subir um morro, é risco, é área de risco. É como a sociedade produz o seu território. Não há certo e errado, mas há, obviamente, uma orientação nova que tem que ser dada para essa ocupação do território. Nós não podemos permanecer. Portanto, quando eu digo regularização fundiária, leia-se. Pode ter título, precisa ser aprovado na Câmara, tem que ser aprovado no Executivo. Tá. Só isso? Não. Tem que ser urbanisticamente aprovado e ambientalmente aprovado. É um longo caminho a regularização fundiária. Mas a regularização fundiária vai fazer com que vocês digam: eu tenho esta cidade desenhada aqui do futuro. E no que a gente chama na máscara, é a outra cidade que eu não quero. Então, a partir daqui, eu não posso regularizar mais e eu tenho que ter soluções para mudanças e alternativas. Nada é fácil. Vocês viram nos jornais ontem de uma favela na cidade de São Paulo, chamada Favela do Moinho, que é no centro da cidade de São Paulo, entre as linhas de trem. São 850 famílias morando lá. 40 anos, no lugar mais perigoso que pode ter, sem e não se consegue tirar, mesmo quando você tem recurso. O governo estadual foi lá, disse: olha, eu tenho dinheiro, 250 milhões para tirar todo mundo. Você não consegue retirar. E aqui, eu não vou dizer que é diferente, no litoral norte é o maior problema que existe, é a regularização fundiária. Então, atenção aos grupos que forem discutir isso, pensem de forma integrada. Regularização fundiária significa regenerar o tecido urbano, não para amanhã, para o futuro, para as futuras gerações, para os nossos filhos, netos. É pensar em longo prazo, é pensar ambientalmente. Não é? Nós não vamos querer perenizar situações que vão estar condenadas daqui a 10, 20, 30 anos. Nós temos que melhorar, nós temos que regenerar. Significa tornar mais saudável aqueles espaços, que são os espaços principais, onde a população vai estar, é o lar, é onde ele vai morar, onde ele vai se reproduzir, onde ele vai ter saúde, educação e etc. Então, eu diria que, do programa que nós montamos, o primeiro é a regularização fundiária. O segundo, nesses meus 5 minutos, são as melhorias urbanas. Nós temos que melhorar as cidades. As cidades estão muito ruins, não é? Grande parte delas. Não preciso dizer, é problema de drenagem, área abandonada, praças que não têm, vegetação que não existe, arborização dificultosa, todos os problemas que envolvem o urbano, fora da casa do cara. Então, saiu da sua casa, pôs o pé na calçada, a calçada já é ruim, a drenagem é ruim, a pavimentação, não digo que é toda, mas nós temos que olhar a cidade. Então, melhorias urbanas. E nós fizemos um programa, vou mostrar para vocês. O terceiro, urbanização de favelas e comunidades urbanas, não preciso dizer, o número de, que a gente chamava até pouco tempo de assentamentos urbanos irregulares, né? Hoje chama-se pelo IBGE Urbanização de Favelas e Comunidades Urbanas, tem que ter um olhar para isso e recursos para promover. E aqui no Litoral Norte, inúmeras iniciativas, inúmeros estudos. Custa caro, demora para fazer, mas nós precisamos alertar. Então, se sair uma boa orientação da política de urbanização de favelas e comunidades urbanas dessa conferência, a gente dá uma contribuição para pensar Caraguá, chamando também a sua regeneração, não é, da condição de vida dos mais vulneráveis. O 4, nós montamos aqui, BP, quer dizer Bairro Paulista 4, são as melhorias habitacionais. Então, hoje, nós estamos colocando recurso, não é para todos, mas estamos tentando, para aqueles que estão em assentamentos irregulares, que vão ter regularização fundiária. Ou seja, a prefeitura está reconhecendo, né, o Estado reconhece, o Estado local, que aquilo vai ser regenerado. Então, eu vou melhorar a condição da família que mora num barraco péssimo, de péssima qualidade, então eu vou financiar aquele que já existe. Não é a casa nova que eu vou substituir, construir com a CDHU, ou com a prefeitura, ou com a Minha Casa Minha Vida, é aquele que já está. Então, a gente chama de melhorias habitacionais, é um programa chamado Viver Melhor. O quinto, eu já falei lá na frente, são os projetos estratégicos de requalificação urbana e, por fim, o mais importante, apoiar os municípios a fazer a prevenção. O que é o BP6? É o planejamento urbano, municipal e metropolitano. Significa eu ter normas, normatizações que vão regenerando tudo isso. Eu sei que você já vai brigar comigo. Vamos lá. Está aqui, olha, urbanização de favelas e comunidades urbanas, fotografias. Essa nós estamos fazendo uma em São José do Rio Preto, e estamos promovendo essa urbanização de super qualidade para as comunidades lá de uma grande ocupação que houve, chama Favela Marte, em São José do Rio Preto. O antes e depois
de melhorias habitacionais, vocês veem, olha, a situação dentro, olha como é que era e como é que ficou, né? Então, a gente faz antes e depois as melhorias dentro das unidades, financiando as moradias. Depois, as requalificações urbanas. Nós focamos em 4 grandes áreas. Esses temas são importantes para vocês discutirem hoje. Primeiro, a revitalização do patrimônio edificado em áreas centrais. Os centros das cidades estão degradando. Em cidades de litorânea como a de vocês, o centro tem que ser valorizado, porque é uma área que tem um potencial turístico, etc. Qual a política de área central que vocês estão fazendo? O que vocês pensam para melhorar a condição da produção do centro das cidades? Depois, o outro foco é transporte e logística regional. Então, nós temos revitalização de áreas centrais. Aqui nós estamos fazendo alguns projetos, por exemplo, para Sorocaba, para Campinas, estamos identificando áreas e sempre pensando em PPPs com a iniciativa privada, porque é só com a parceria público-privado que eu vou conseguir revitalizar esses territórios, esses patrimônios. E hoje há caminhos para isso. O BNDES abriu uma linha de financiamento para a gente poder fazer estudos estratégicos e promover, caso eles revertam em viabilidade, em abrir esses editais nos anos futuros. Estamos fazendo em várias cidades. Em transportes e logística. Então, por exemplo, aqui é o VLT de Santos, né? Como é que eu posso usar a logística de transporte a favor da melhoria das cidades? A recuperação de áreas de risco, para vocês aqui, eu acredito que é tema número 1. Como é que eu vou atacar o problema das áreas de risco de Caraguá vis-à-vis aquilo que acontece nas outras cidades? Eu vou dar só um exemplo aqui, que eu sei, já que eu estou com o microfone na mão, não cortaram o meu microfone ainda. A sugestão é o seguinte: quando foi a discussão de São Sebastião, que nós construímos 900 casas, a catástrofe, etc., eu dizia, nós precisamos ter soluções mais perenes. Onde tem área? Em Caraguá. Ah, mas é longe, a população não quer. Cidades do mundo inteiro fazem habitação no lugar, mas para eu resolver a habitação e o trabalho delas, eu tenho que ter bons projetos de mobilidade. Então, muitas vezes, você não pensa na outra política. Você só pensa naquela política imediatista. A comunidade mora em São Sebastião, trabalha naquela praia, quer morar ali do lado. Então, ela sobe o morro, porque não tem outro lugar. Ela sobe o morro, corre esse risco, porque eu não posso mais ter ela lá, e isso se repete em todo o litoral norte. Onde eu tenho área, então, assim, um bom projeto de habitação, fornecendo oportunidades, por exemplo, em Caraguá, em que depois as pessoas possam ter. Mas qual é a dificuldade? Eu não tenho a solução na mobilidade. Eu não tenho transporte. Imagine se eu tivesse um trem, um VLT maravilhoso pelo litoral, estou sonhando aqui alto, e que as pessoas chegassem em 20 minutos em qualquer das praias e chegassem de volta. Não é? Ou que tivesse um transporte efetivo e não tivesse as dificuldades, eu teria habitação no lugar que pode ter e teria as atividades onde pode ter e o meio ambiente preservado. Isso é só um parênteses, vocês não repitam que eu falei isso, estou brincando. Mas essas são as ideias. Não adianta eu querer construir casa em todo lugar que eu não posso ter. Né? Não dá, é impossível, por conta das condições ambientais que estão colocadas. Áreas de risco, então, estão aqui. Temas, por exemplo, como preservação ambiental, nós estamos trabalhando muito com revitalização, renaturalização. Vocês têm vários córregos na cidade que podem ter projetos super bacanas para revitalizar e renaturalizar áreas. Aqui já é tudo natural, vamos torná-las mais ainda revitalizadas, isso é um caminho. Preservação ambiental de mananciais, etc. E, por fim, o planejamento urbano e municipal. Hoje, vocês vão receber, nos próximos meses, nós vamos vir aqui entregar para vocês a nova cartografia do Estado de São Paulo. São mapas com 0,25 centímetros de distância. Vocês vão ter toda a nova cartografia, que só existia em 2010, da Emplaza. Vocês vão ter toda ela nova em 2023, para a Prefeitura trabalhar. Esse sistema está pronto, é um sistema de informações municipais que vocês já ajudaram a fazer, que é Vocês vão poder... Os 4 municípios têm um GeoSampa. Vocês sabem o que é o GeoSampa? Aquele sistema de São Paulo, que você pode botar tudo ali, vocês vão ganhar de graça. Nós acabamos de comprar e vamos disponibilizar para vocês o sistema integrado pelo IGC. Vocês vão também ter isso. Então, os colegas aqui vão aprender a utilizar o sistema e poder fazer o seu GeoSampa. Eu sei que alguns municípios já têm muita informação georreferenciada, mas vão poder ter mais instrumentos para isso bem rápido. E esse sistema hoje vai permitir a gente fazer o SIM Habitação, que é o sistema de habitação, o SIM Desenvolvimento Urbano. Vocês vão poder mapear os planos diretores,
vão poder, com essas fotografias novas, fazer a revisão da planta genérica de valores para esse ano ainda. Eu acho que é um grande trabalho para atualização, para melhorar as finanças do município e ajustar, não só melhorar, como ajustar essas questões, os cadastros multifinalitários. No transporte e mobilidade, nós vamos fazer com vocês um geoportal da STM, a Secretaria de Transporte Metropolitano virá com a Prefeitura para fazer. O meio ambiente urbano, a gente pretende ter um grande mapeamento da questão ambiental urbana por meio desse sistema de e a infraestrutura. Eu sei que acabou meu tempo. Sistema de monitoramento de alertas por satélite, vocês já sabem que os 4 municípios do Litoral Norte já aderiram, estão utilizando. Vocês podem usar de forma muito importante edificações novas ou suprimidas, supressão de vegetação, abertura de vias, movimentos de terra. Tudo isso é feito por alertas automáticos mensais. A Prefeitura recebe a cada 30 dias esses relatórios do Estado. Foi uma grande conquista nossa. Estão aí os do Litoral Norte, e vocês podem atuar, fiscalizar, fazer gestão sobre essas questões. Vocês vão ter um dashboard de alertas com imagens diárias, ou fulano que é cadastrado, porque é um cadastrado por município, ou 2, não me lembro exatamente, podem utilizar as imagens diárias dos satélites para o que vocês precisam, e é muito bacana, porque dá para fazer uma evolução sobre as áreas, e vão ter essas tecnologias. Veja isso, nós não temos mais curva de nível antiga, aquela 5 metros, etc. Agora você tem um perfilamento, que você vai ter todo o volume das cidades, tudo online. Lógico, nós vamos dar cursos de capacitação para que as prefeituras possam utilizá-lo da melhor forma. Você vai ter o infravermelho, você tem o ortofotomosaico, você vai ter laser, tudo isso é novo, demorou 6 anos para ficar pronto. Está pronto agora e nós vamos distribuir a partir do mês que vem em reuniões regionais, ok? Fizemos uma plataforma para planos diretores municipais, não é o caso de vocês, porque aqui os 4 municípios são bastante adiantados, vão fazer revisão de plano no máximo, mas daqui é para os municípios que não têm. Remontamos o centro de documentação das metrópoles, aquele que era da Implaza, que foi fechado em 2019. Eu estou recuperando toda a memória do planejamento metropolitano do Estado de São Paulo. E isso vocês vão poder contribuir. Cada um dos municípios de vocês vai poder carregar nesse sistema os produtos, os projetos que vocês fazem sobre cidades e metrópoles. Essa é a novidade. E, por fim, o Bairro Paulista Cidades Sustentáveis, que é o recurso que está disponível. Nós fizemos um caderno, eu recomendo que todo mundo conheça, é um caderno de tipologias modulares, são 500 páginas, pronto para as prefeituras usarem, é um negócio absolutamente inovador. Já passei aqui uma cópia agora para o Horaci, que vai passar para o Abud, e vocês passem para todo mundo, tem um QR Code que está lá. Nós temos 150 bilhões, viu, para usar até o final do ano. Ajudem eu a fazer os 150... Desculpa, eu tenho 95 milhões para fazer 150 projetos, um por município. Então, Caraguá, escolha o seu, mas tem que ir rápido. Se não for rápido, o outro município vai pegar o recurso. Eu já falei com o prefeito já deu ordem, viu, Abud, para você fazer isso rápido. Então, está aqui. Ele funciona nas áreas mais importantes, manejo de águas pluviais, manejo de sistemas hídricos. Vocês vão ver o caderno, é muito bem feito. Ele é isso aqui, olha. Manejo de águas pluviais, tem que ter sempre, o caderno diz, não vamos mais financiar soluções cinzas de engenharia que só atrapalham as cidades. Não venham pedir recap de município. Não sei eu que falo, o governador já falou, o secretário já falou, mas eu também digo. Venham pedir intertravado, permeável, coisas que estão com soluções baseadas na natureza. O caderno inteiro é desenhado só com soluções baseadas na natureza. Então, para isso, vai ter recurso, aí vários exemplos, manejo de água pluvial, manejo de sistema hídrico, áreas verdes multifuncionais, praças, parques, acessibilidades, calçadas, pavimentação, eficiência energética, sinalização, etc. Acabei. Eu brinco sempre que é muito difícil fazer palestra no tempo, peço desculpas, digo a vocês que eu estou super à disposição, reservei meu dia para estar aqui em Caraguá com vocês, de poder contribuir o que for possível na parte da manhã. E nessa palestra inicial, minha colega agora vai falar de Caraguatatuba, por isso que eu não me restringi a falar de Caraguatatuba. E o recado final é participação social para o planejamento das cidades, né? A conferência é ouvir a sociedade. E a gestão pública tem que ouvir a sociedade. Eu sou a gestão estadual, mas tem a gestão municipal, e o governo federal quer saber o que as cidades de São Paulo precisam
Portanto, eu desejo a todos uma excelente conferência. Fica aqui meu abraço do secretário Marcelo, do subsecretário José Paulo Neto, e dizer a vocês que nós estamos absolutamente à disposição, viu, vice-prefeito? Onde está o vice-prefeito? Já teve que sair. Aos secretários, ficamos absolutamente à disposição de vocês para as parcelas futuras e também da sociedade, dos representantes da sociedade civil. Muito obrigado. Agradecemos as informações apresentadas pelo senhor Eduardo Trani e suas contribuições que serão ecoadas durante os polos de discussão no período da tarde. Convidamos agora a senhora Letícia Barroso para realizar a sua apresentação e lembramos a todos os participantes que estão sendo disponibilizados papéis de perguntas e respostas para que, a seguir da sua apresentação, tenhamos 3 perguntas respondidas pela mediação da senhora Fátima.